Oi, meu nome é Ricardo Saldanha, sou professor de Educação Física, tenho mestrado e doutorado em Ciências do Movimento Humano e hoje eu estou aqui para continuar contando para vocês em detalhes sobre a história do basquetebol. Antes de assistir esse vídeo, caso não tenha visto os anteriores, deixarei um card para acessares a playlist para que vocês assistam na ordem, pois eles foram pensados em uma sequência lógica. Essa série foi pensada com muito carinho. As informações que vocês encontrarão nesses vídeos é fruto de muita pesquisa e leitura de diversos textos. Esses dias eu parei e pensei, quando é que eu vou encerrar essa série? Aí vem a resposta, eu acho que nunca, porque são mais de 125 anos de história desse esporte. Muita coisa aconteceu e muita coisa ainda está acontecendo. Eu acho que não tem fim. Antes de iniciarmos, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Além de se inscrever, lembre-se de ativar o sininho. Como a ideia do canal é de produzir vídeos de qualidade, eles não vão ao ar diariamente. Se você ativar o sininho, ficará sabendo quando um novo vídeo estiver em nosso canal. Quer ajudar o nosso canal? Mostre ao algoritmo do YouTube que esse vídeo é importante. Sabe como fazer isso? Dando um like, compartilhando e comentando aqui embaixo. Isso fará com que este vídeo apareça para outras pessoas. É muito simples e não custa nada. Se você quer ajudar o nosso canal de outra forma, deixarei o Pix do EFI com Vinho na tela. Qualquer quantia nos ajuda a manter o canal ativo. Nós também temos um canal no Instagram com diversas dicas sobre trabalho de conclusão, exercício físico, avaliação física, esporte e, claro, com aquele toque de humor, sem deixar a ciência de lado. Se você estiver precisando de ajuda no seu trabalho de conclusão de curso, nós temos a mentoria do EFI com Vinho, além de cursos que poderão te ajudar nessa fase da tua formação. Vamos começar? Nós vimos no vídeo anterior que após a primeira partida, o basquetebol foi um sucesso. Era o assunto do momento. Diversas pessoas passaram a comparecer no ginásio para assistir às aulas. Sabe aquele vizinho fofoqueiro que não pode ouvir uma briga na rua, que logo vai pegar uma vassoura para varrer o pátio lá na frente para saber o que está acontecendo? Pois bem, muitos passavam em frente ao ginásio e, perplexo de ver tanta gente, paravam para saber o que estava acontecendo. Vimos também no vídeo anterior que a publicação das regras do basquetebol pelo jornal Triangle e distribuição realizada pela ACM foram fundamentais para o crescimento da popularidade da nova modalidade. Essa popularidade ultrapassou as fronteiras dos Estados Unidos. Por exemplo, o Brasil foi o 5º país a adotar o basquetebol. Existem duas versões sobre quem foi o responsável por ter trazido e implementado o basquetebol no Brasil. A primeira delas é relatada pelo próprio Naismith em seu livro publicado no ano de 1941, um ano após a sua morte, ao qual menciona que o missionário Jazz Hopkins foi o responsável por implementar no Mackenzie College, em São Paulo, o esporte. A segunda versão, que consta no próprio site da Confederação Brasileira de Basquetebol, no ano de 2021, e outros textos que li, é de que o responsável foi um norte-americano chamado August Shaw. Apesar de o próprio Naismith afirmar que foi outra pessoa, acredito que a informação fidedigna seja da Confederação Brasileira de Basquetebol. Pense comigo. Se hoje, com toda a tecnologia que temos, as informações são distorcidas a depender do assunto, imagine na época. Comentem aqui quem vocês acham que foi o responsável por ter trazido o basquetebol ao Brasil. Outro detalhe que pode corroborar com essa minha tese é de que August Shaw foi convidado em 1894 para lecionar no tradicional Mackenzie College e trouxe em sua mala livros e uma bola de basquetebol. Como a modalidade havia sido apresentada inicialmente às mulheres, houve muita resistência por parte dos homens em praticá-lo. Vejam que essa resistência seguiu por mais de 2 anos, pois somente em 1896 foi criado o primeiro time de basquetebol masculino. Perderam a oportunidade de jogar esse esporte maravilhoso.
Lembram que a primeira partida foi realizada com 2 equipes de 9 participantes e que esse número foi por acaso? Até 1897 a quantidade de jogadores permaneceu assim, 9 jogadores para cada lado. A partir de 1897 as equipes em quadra passaram a ser compostas por 5 jogadores e permanece até os dias de hoje assim. Cá entre nós, tomara que continue assim, pois na última alteração da regra criaram até um passo zero. Agora tá parecendo handball. De que maneira o basquetebol conseguiu se tornar um esporte olímpico? Em 1904, o basquetebol masculino participou como esporte demonstração nos Jogos Olímpicos de St. Louis. A finalidade de ter um esporte de demonstração, ou também chamado de modalidades não oficiais, é uma forma de divulgar um esporte ao mundo. Até 1912, mesmo que o COI, Comitê Olímpico Internacional, recomendasse a inclusão ou exclusão de um esporte de demonstração, o comitê organizador local poderia acatar ou não. Isso mudou porque em 1912, nos Jogos Olímpicos de Estocolmo, os organizadores locais haviam sugerido a exclusão do boxe da programação oficial. Como o boxe era um esporte considerado, na época, como um esporte nobre, o Comitê Olímpico Internacional determinou que a escolha seria única e exclusiva sua. Depois da participação em St. Louis, o basquetebol voltou a participar nos Jogos Olímpicos de Paris em 1924 como esporte de demonstração. No entanto, para que o esporte pudesse ser considerado como um esporte olímpico, era necessária a unificação das regras, ou seja, o esporte ser praticado no mundo todo a partir das mesmas regras. Isso só foi possível após a fundação da Federação Internacional de Basquete, a FIBA, em 1932, em Genebra, na Suíça. Esse grande feito fez com que, além de outros fatores, o basquetebol fosse considerado uma modalidade olímpica nos Jogos Olímpicos de Berlim em 1936. Os Jogos Olímpicos de Berlim carregam uma peculiaridade ímpar. O Comitê Olímpico Internacional determinou em 1931 que os Jogos Olímpicos de Verão de 1936 fossem realizados em Berlim. A escolha marcou a volta da Alemanha ao cenário mundial após um isolamento decorrente da sua derrota na Primeira Guerra Mundial. Logo após a decisão, em 1933, o líder do partido nazista Adolf Hitler tornou-se chanceler da Alemanha e rapidamente transformou a frágil democracia alemã em uma ditadura unipartidária que perseguia os judeus, os ciganos e todos os adversários políticos e de qualquer outro cunho. A imagem dos esportistas alemães serviu para promover a ilusão ou a fábula da superioridade racial e do valor físico dos arianos. Durante as 2 semanas que ocorreram os Jogos Olímpicos, Adolf Hitler camuflou seus objetivos expansionistas e antissemitas, enquanto recebia os participantes, visitantes e a imprensa, tipo de comportamento de ditaduras. Hitler autorizou um breve afrouxamento das atividades antissemitas. Só para vocês terem uma ideia, antes dos Jogos Olímpicos, várias placas estavam espalhadas na cidade em que proibiam e barravam os judeus de irem a locais públicos. Inclusive, muitas dessas diziam proibida a entrada de cachorro e de judeus. Ele retirou as placas durante os jogos para mascarar isso. É nojento isso. Bom, vamos voltar à participação do basquete nestes Jogos Olímpicos de 1936. Ora, olhem que decisão inusitada a Federação Internacional de Basquete tomou
para as partidas de basquete dos Jogos Olímpicos de Berlim. Eles decidiram em realizar a competição ao ar livre. Isso mesmo, ao ar livre, cara. Foram realizados e ainda assim no estádio de tênis. As quadras foram adaptadas para a disputa. Os próprios jogadores ficaram, quando chegaram no local da competição, perplexos ao saberem que as partidas seriam em uma quadra de tênis, num piso que tinha uma mistura de areia com pó de tijolo, que é o saibro. Isso tornava os dribles quase que impossíveis, o que fazia com que marcar pontos fosse algo extremamente difícil. No dia anterior ao jogo da final entre Canadá e os Estados Unidos, choveu muito. Foi um caos total. Vocês conseguem imaginar um jogo de basquetebol na lama? Era difícil de driblar e de correr. Sabe qual foi o resultado final do jogo? Foi 19-8 para os Estados Unidos. Foi o resultado com o menor placar de basquetebol ocorrido nos Jogos Olímpicos. Que prêmio, hein? Não preciso nem dizer que, por razões óbvias, foi a primeira e última vez que o torneio olímpico de basquete foi organizado em uma quadra externa. Vejam as fotos. Outro fato inusitado era que a cada cesta realizada, a bola deveria ser colocada no centro da quadra, para a bola ao alto, semelhante ao que acontece a cada gol no futebol, que a bola tem que ser colocada no centro do campo e reiniciado o jogo. A bola ao alto, no basquetebol, é aquele momento em que dois jogadores de equipes distintas se posicionam no círculo central, um de cada lado da quadra, e o árbitro, entre eles, lança a bola verticalmente. Nesse momento, os dois jogadores devem pular também verticalmente para dar um tapa na bola para que ela saia de dentro desse círculo e um colega a pegue. Agora imaginem como era lento esse processo de organizar esse tipo de ação no jogo a cada cesta. A título de curiosidade, somente um ano depois, em 1937, foi estabelecido que a cada cesta a defesa deveria repor a bola cobrando o fundo bola, ou seja, um lateral no fundo da quadra. Agora não sei se você sabe, mas Naismith estava ainda vivo durante os Jogos de Berlim e ele foi o responsável pela primeira bola ao alto do torneio. Foi na partida entre Estônia e França, com a vitória da Estônia por 34-29. Além disso, Naismith foi o responsável por entregar as medalhas aos vencedores. Agora imaginem a emoção dos jogadores receberem a premiação do criador do esporte que eles estavam praticando. Demais, né? Agora eu vou mostrar para vocês uma surpresa, um trecho de uma entrevista que Naismith deu para um programa de rádio de Nova York chamado We the People. Essa entrevista ocorreu em 31 de janeiro de 1939. Naismith, que viajou para Nova York para uma partida dupla de basquete no Madison Square Garden, e ainda existe esse lugar, discute a configuração do primeiro jogo de basquetebol com duas cestas, no caso 2 cestos de pêssego, em um ginásio da International Training School da ACM, hoje denominada Springfield College, lá em Springfield, Massachusetts. Talvez seja o único registro de áudio de Naismith. Vou passar apenas um pequeno trecho para que vocês tenham a mesma emoção que eu tive ao ouvir a voz daquele que inventou esse magnífico esporte. Vamos ouvir? Dr. Naismith, how did you happen to invent basketball? Well, Mr. Heater, it was in the winter of 1891 when I was physical instructor at Springfield College in Massachusetts. We had a real New England blizzard. For days the students couldn't go outdoors, so they began roughhousing in the halls. We tried everything to keep them quiet. We tried playing a modified form of football in the gymnasium, but they got bored with that. Something had to be done. Não para por aí. Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo que aparece Naismith conversando com Allen, Dr. Allen, que foi um treinador de basquete e diretor de educação física da Universidade de Kansas. Vamos olhar? Vejam como era realizado o lance livre naquela época.
Esses vídeos são demais, vocês não acham? Eu não poderia deixar de mencionar um fato muito importante. Você sabe qual foi a modalidade que trouxe para o Brasil a primeira medalha olímpica? Não? Vou dar uma pista. Começa com bas e termina com cat. Basquete. A primeira medalha olímpica do Brasil veio com o basquete em 1948 nos Jogos Olímpicos de Londres. Um fato que acabei não mencionando antes foi que o Brasil esteve nos Jogos Olímpicos de Berlim também, em 1936, e ficou em 9º lugar. E em 1948 ele ganha a medalha de bronze. Esta conquista foi comandada por Moacir Brão de Dayuto, que na época era o técnico e um ícone do basquetebol brasileiro até hoje. No início desse vídeo comentei com vocês sobre a quantidade de coisas a se falar da história do basquetebol. Gente, são mais de 100 anos de história. Então, o que vocês acham de ter uma série sobre a história da participação do basquetebol masculino nos Jogos Olímpicos? A bola está com vocês. Escrevam aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo e o que vocês acham dessa minha ideia. Quero aproveitar e agradecer a você que assistiu até aqui esse vídeo. Isso me deixa muito feliz e motivado a continuar. Lembre-se, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe um like, comente. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Bom, por hoje é só. Tchau, até o próximo vídeo.